Já ouviu falar de banda embrião? Não? Então veja nesse vídeo 7 bandas de rock que serviram de embriões para outras bandas. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Salve, salve galera! Sabadão, 8 de abril de 2023. Está entrando no ar mais uma edição do Clube do Rock, edição de número 127. E nessa edição estaremos falando sobre as 7 bandas de rock que serviram de embriões para outras bandas, após suas dissoluções. Mas antes, vamos aos aniversariantes da semana. Roda aí! Hoje, sabadão, 8/4, faz aniversário Steve Howe, guitarrista do Yes. Também hoje, sabadão, dia 8, faz aniversário outro guitarrista, Izzy Stradlin, do Guns N' Roses. Segunda, dia 10/4, faz aniversário Brian Setzer, vocalista e guitarrista do Stray Cats. Na terça, dia 11 de abril, faz aniversário Nigel Pushford, da banda Bush. Também dia 11, na terça, faz aniversário Sebastian Granger, baterista e vocalista do Death From Above. Na quarta, dia 12 de abril, faz aniversário John Kay, vocalista e guitarrista do Steppenwolf. E na sexta, dia 14 de abril, faz aniversário o ex-guitarrista do Deep Purple, Rich Blackmore. É isso aí, galera. Vida longa ao rock and roll. O rock é um gênero musical que está em constante evolução, e nessa evolução existem bandas que podemos classificar de bandas embriões. Essas bandas serviram de alicerce ou base para a criação e formação de outras bandas, de grande sucesso na carreira. Muitas dessas bandas embriões não são muito conhecidas pelo público em geral, no entanto, foram fundamentais como base para a formação de grandes bandas do rock nacional e internacional. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, as 7 bandas de rock que serviram de embriões para outras bandas. Antes de iniciarmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso nos ajuda muito a fortalecer junto à plataforma. Botão preto de inscrever-se aqui embaixo, ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Aproveite e baixe seu e-book sobre a história do rock and roll ao longo dessas últimas 8 décadas. Clique no segundo link na descrição para baixar, inteiramente grátis. Vamos à lista sem mais delongas. Clube do Rock. A primeira banda de nossa lista das 7 bandas de rock que serviram de embriões para outras bandas foi a banda inglesa Atomic Mass. Atomic Mass foi uma banda embrião para a formação do Def Leppard, uma das bandas de rock mais famosas de todos os tempos. Em 1977, o vocalista Joe Elliott, o baixista Rick Savage e o baterista Tony Canning, na época tocavam juntos na Atomic Mass e decidiram formar uma nova banda. Na realidade, eles apenas demitiram o guitarrista Pete Willis e mudaram o nome para Def Leppard. Muitos dizem que essa mudança se deu pelo fato de soar parecido com uma grande banda na época, chamado Led Zeppelin. Os caras sempre negaram esse fato. Sei. Embora admirarem e respeitarem a trupe de Plant e Page. Eles recrutaram o guitarrista Steve Clark e posteriormente o baterista Rick Allen, e assim nasceu o Def Leppard. Ao longo dos anos, o Def Leppard se tornou uma das bandas de rock mais influentes e populares do mundo, com sucessos como Pour Some Sugar On Me, Love Bites e Photograph. Banda natural de Sheffield, na Inglaterra, os caras Leopardo Surdo venderam mais de 100 milhões de discos na carreira, divididos em 12 álbuns de estúdio. Embora não seja conhecido por muitos, o Atomic Mass é frequentemente lembrado como uma banda precursora que deu origem a esse ícone do rock chamado Def Leppard. Clube do Rock. No cenário nacional, uma banda de rock que foi embrião e base para a criação de pelo menos 3 grandes nomes do rock tupiniquim foi a banda Vimana, banda carioca formada em 1974. Em meio à efervescência cultural e musical que marcaram a década de 70 no país, a banda contou com a participação de músicos renomados da cena musical brasileira. Ninguém mais, ninguém menos como caras como Lulu Santos, Rich e Lobão, que na época ainda não haviam alcançado sucesso
que viriam a ter posteriormente em suas carreiras solo. Na sua formação inicial, Lulu Santos era guitarrista e vocalista. No ano seguinte, chegam a banda Lobão na batera e o anglo-brasileiro Rich nos vocais e flauta. Em 1977, aporta na banda o tecladista suíço Patrick Moraz, ex-banda Yes, que queria fazer da banda a sua Patrick Moraz Band. Nada a ver. Começou ali uma treta entre Lulu e o suíço, que acabou resultando na saída de Lulu da banda nesse mesmo ano. Isso gerou um certo desgaste entre o tecladista gringo e o restante da banda, que acabou encerrando as atividades no ano seguinte, em 1978. Clube do Rock. Outra banda tupiniquim que foi embrião para dois gigantes do rock nacional foi a banda Aborto Elétrico de Brasília. Conforme contamos aqui na edição 124 do Clube do Rock, a banda serviu de base para a formação da Legião Urbana e também do Capital Inicial. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar esse vídeo sobre a história da Legião Urbana. O Aborto Elétrico foi formado em 1978 por Renato Russo na guitarra e vocal e os irmãos Fê e Flávio Lemos na bateria e baixo, respectivamente. Eles faziam parte do que era chamado na época de Turma da Colina, que contava também com os membros da Plebe Rude e também do incipiente Paralamas do Sucesso. O Aborto durou de 1978 a 1981. Os frequentes desentendimentos entre o baterista Fê Lemos e Renato Russo, que chegou até a tomar baquetadas do batera no palco, ocasionou no fim da banda. Eles não chegaram a gravar nenhum álbum. As canções compostas foram divididas entre os irmãos que fundaram o Capital Inicial e Renato, que montou a Legião, formada em agosto de 1982. Clube do Rock. Conforme contamos aqui na edição 64 do Clube do Rock, o U2 surgiu de uma banda embrionária chamada Feedback. Eram todos garotos na faixa dos 14 anos de idade, quando em setembro de 1976 o baterista Larry Mullen colocou um anúncio na escola que estudava em Dublin, na Irlanda, onde recrutava jovens para formar uma banda. Ficou assim a formação inicial: Bono Vox nos vocais, The Edge junto com seu irmão mais velho Dick Evans e Ivan McCormick nas guitarras, Adam Clayton no baixo e Larry, o idealizador da banda, na batera. Larry achou que por ter tido a ideia da banda, ele iria mandar, ia ser o chefe. Que merda, hein? Sabia não. Lê do engano. Já no primeiro ensaio, Bono tomou as rédeas da banda e não largou mais. A The Larry Mullen's Band não saiu da cabeça do próprio. O primeiro nome da banda foi Feedback. Inicialmente, tocava só covers. Essa fase de 3 guitarristas da banda embrionária do U2 não duraria muito. Já nos primeiros ensaios, eles dispensaram McCormick, por ser o caçulinha da trupe. No mês de março de 1977, eles mudam o nome da banda para The Hype. E um ano depois, Dick Evans, o irmão mais velho do The Edge, deixa a banda por causa dos estudos. Cê é o bichão mesmo, hein? Nesse ano de 78, os 4 integrantes restantes mudam o nome para U2 e permanecem assim com os mesmos integrantes por 45 anos depois. Clube do Rock. A Joy Division foi uma das bandas mais influentes do pós-punk britânico. Formada em Manchester em 1976, a banda era composta por Ian Curtis, vocal, Bernard Sumner, guitarra e teclado, Peter Hook, baixo e Stephen Morris na bateria. A sonoridade da Joy Division era caracterizada por um som denso e atmosférico, com letras melancólicas que abordavam temas como a solidão, a angústia e a desesperança. O estilo da banda era uma mistura de punk rock, rock gótico e música eletrônica, o que resultava em uma sonoridade única e inovadora para a época. O álbum de estreia da Joy Division, Unknown Pleasures, lançado em 1979, foi um marco da história do rock. O disco trazia faixas como Disorder, She Lost Control e Transmission, que se tornaram clássicos da banda. O som do álbum era sombrio e intenso, com um clima de angústia que se tornaria marca registrada da Joy Division. Infelizmente, a carreira da banda foi interrompida abruptamente com a morte de Ian Curtis, em maio de 1980. Curtis sofria de epilepsia e depressão e acabou cometendo suicídio aos 23 anos de idade. Isso é uma vergonha. Apesar disso, a banda deixou um legado incrível para a música, influenciando inúmeras bandas ao longo das décadas seguintes.
Após a morte de Ian Curtis, os membros remanescentes da Joy Division formaram a banda New Order, que seguiu em frente com um som mais eletrônico e dançante. Mesmo assim, a influência da Joy Division pode ser ouvida em diversas bandas contemporâneas que ainda se inspiram no som denso e atmosférico da banda de Manchester. A música da Joy Division permanece viva e atual e continua a cativar novas gerações de fãs em todo o mundo. Como Joy Division, eles lançaram 2 álbuns, já como New Order, foram 10 álbuns de estúdio, tendo vendido mais de 20 milhões de discos na carreira. Clube do Rock. Assim como a banda Joy Division foi um embrião um pouco forçado para o New Order devido ao suicídio de Ian Curtis, o trio do Nirvana foi o mesmo caso para o Foo Fighters, só que com uma diferença. No caso do Nirvana, nem todos os remanescentes foram para a nova banda após o suicídio de Kurt Cobain, apenas o baterista Dave Grohl. Inclusive contamos aqui na edição 66 do Clube do Rock dos 7 suicidas mais importantes do rock and roll. Não só esse suicídio de Kurt Cobain, como também o de Ian Curtis, do Joy Division. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar. Em seus 7 anos de carreira, o Nirvana gravou 3 álbuns de estúdio e 3 ao vivo, vendendo ao todo mais de 75 milhões de discos. Isso reflete o contrário do exemplo entre Joy Division e New Order, onde a banda sucessora vendeu bem mais discos que a embrionária, visto que o Foo Fighters vendeu cerca de metade da quantidade de álbuns vendidos pelo Nirvana. Clube do Rock. E por fim, a última banda de nossa lista das 7 bandas de rock que serviram de embriões para o surgimento de novas bandas, foram os caras do The Yardbirds. O The Yardbirds foi uma banda de rock inglesa, formada em Londres em 1962. Eles são amplamente considerados como uma das bandas mais influentes da história do rock. Tendo influenciado muitas outras bandas famosas como Led Zeppelin, The Who e Pink Floyd. O som distintivo da banda foi uma mistura única de blues, rock e psicodelia, que foi desenvolvido principalmente pelos guitarristas Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, simplesmente 3 dos maiores guitarristas mais famosos de todos os tempos. Clapton e Beck seguiram em suas carreiras solos, muito bem sucedidas por sinal, e Page foi um dos remanescentes do fim da banda em 1968, montando o Led Zeppelin, conforme contamos aqui em nosso canal na edição 87 do Clube do Rock, sobre a história do Led Zeppelin. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar. Ao longo dos anos, a banda lançou vários sucessos, incluindo For Your Love, Heartful of Soul e Shapes of Things. O The Yardbirds foi uma das primeiras bandas a explorar o uso de feedback e distorção de guitarra, o que ajudou a estabelecer as bases do rock pesado e do metal. Acertou, miserável. Eles também foram pioneiros na utilização de técnicas de estúdio inovadoras, como overdubs e efeitos de som. Embora a banda tenha passado por várias mudanças de formação ao longo dos anos, sua influência na música popular continua a ser sentida até hoje. Eles são verdadeiramente uma banda que deixou uma marca indelével no mundo do rock and roll, e sua música é uma parte essencial da história do gênero. Clube do Rock. Tá precisando trocar de celular? Tá querendo trocar seu velho aparelho 4G por um da nova tecnologia 5G? Saiba que só a Amazon tem os melhores celulares, as melhores marcas e os melhores preços do mercado. Clique no primeiro link na descrição e acesse direto a página de celulares da Amazon, onde você encontra aquele celular associado com os melhores preços e com descontos exclusivos para você, que é espectador aqui de nosso canal Clube do Rock. E tudo dividido em 10 vezes sem juros. Acesse já. Primeiro link. Belezeira? Recado passado? O que achou desse vídeo? Diz aí nos comentários. Simbola as letras. Se gostou, compartilhe com a galera. Se inscreve na parada. Não esquecendo de ativar o bells para ser avisado das postagens aqui de nosso canal. Belezeira? Até sábado que vem e vida longa ao rock and roll.